Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao programa Visão Condominial, aqui no canal 6 da NET Claro e nas redes sociais da TV Banqueta. E hoje o tema é tecnologia, segurança em tecnologia. E para esse tema, ninguém melhor que o diretor executivo comercial da EMIV, Vitor Soares. Seja muito bem-vindo, Vitor. Obrigado, Cláudio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. A gente vem se falando aí já há um tempinho, né? Virtualmente, e estar presencial é muito bom te conhecer. E fica aqui meu abraço para você, pessoal da Tecton. É um prazer falar um pouquinho da EMIV, do nosso trabalho, desse universo nosso que é tão grande e tem tanta coisa para ser apresentada e discutida, né? É um prazer, não? Obrigado. Exatamente. O que acontece, pessoal? Lá na Tecton nós temos várias tratativas de vários condomínios. Então, essa segurança tecnológica hoje ela é uma tendência, né? Então, nós fazemos tratativas com várias empresas de ponta do mercado, né? E a EMIV se destaca entre elas ali. Por falar nisso, Vitor, quanto tempo tem a EMIV de mercado? Como começou? Como que foi isso? Rapaz, a EMIV tem mais de 30 anos nesse mercado de segurança eletrônica, e a gente fala assim com muito orgulho dessa nossa história, né? Hoje nós somos a empresa com a maior central de monitoramento da América Latina. Nós estamos hoje praticamente no Brasil inteiro através dos nossos franqueados. E para a gente assim, é um prazer enorme estar atuando em Minas Gerais. O fato de a gente ser uma empresa mineira, né, o próprio nome já diz, Empresa Mineira de Vigilância Eletrônica, né, e a gente atua com muito orgulho nesse solo nosso, mineiro. E a gente está aí, cara, assim, divulgando, crescendo muito forte. A gente sempre esclarece que a EMIV hoje é uma empresa que, muito além do alarme, né, do monitoramento de alarme e de CFTV, o sistema de câmera, a EMIV é uma empresa que atua em grandes projetos. Então a gente tem hoje um departamento dentro da EMIV que atua muito forte com cidades inteligentes, mineradoras, aeroportos, shoppings. A gente atua no segmento de automação predial, por exemplo. Então a Arena MRV, a EMIV esteve presente na obra, fazendo toda a parte de controle de acesso, sistema de câmera, parte de inteligência por trás do projeto. Os franqueados, né? Então a gente está aí no Brasil levando esse jeito mineiro de fazer as coisas. E é isso aí, só crescendo, né? A expectativa é de crescimento ainda mais robusto daqui para frente, e principalmente no segmento de condomínio, né? Hoje a gente atua aí muito forte com a EMIV, portarias digitais nesse ecossistema de condominial, e aí a gente cria soluções personalizadas para cada dinâmica, para cada realidade, e é um prazer enorme que a gente vai aprendendo, vai descobrindo, né, as nuances desse mercado de condomínio cada dia mais. É exatamente isso. Então, feita aí a apresentação da EMIV, que inclusive eu não sabia que era empresa mineira de Vigilância Eletrônica. Vigilância Eletrônica. Para mim, EMIV era só um nome. Né? Acaba que essa marca é tão forte, né, que todo mundo acha que EMIV é EMIV só. Não tem, um nome, porquê. Na verdade, é uma sigla. Sim. Né? E a gente faz essas tratativas diárias quando tem a demanda do condomínio ali. Né? Então, eu aproveitei, porque são muitas dúvidas, e por mais que eu esteja ali inteirado todos os dias, né, do que o mercado condominial solicita, do que são as demandas do mercado, sempre tem uma tendência nova ali. Inclusive o Vitor tem nos auxiliado bastante, apresentando ali a diferença de algumas tecnologias, coisa que a gente vai aprendendo no dia a dia, e não é vergonha falar, porque esse mercado tecnológico, Vitor, ele é muito cíclico, né? O que tem hoje, depois de amanhã já tem uma coisa diferente. Isso. E com base nisso eu queria que você explicasse aí para os nossos amigos condôminos e síndicos o que a EMIV tem, o que a EMIV traz hoje de novidade tecnológica ali para condomínios em termos de segurança. É muito legal você falar isso, Cláudio, porque assim, quando a gente fala de condomínios, né, o próprio condomínio por si só, ele já muda muito,
Então, às vezes, você tem condomínios com um perfil assim, de jovens universitários, e aí essa galera vai casando, vai tendo filhos e continua morando ali. E um condomínio que era um perfil de jovens, ele passa a ser de adulto, com famílias com crianças, e isso muda toda a dinâmica do condomínio, né? E quando a gente vem para esse universo nosso de segurança eletrônica, rapaz, assim, quando você fala uma janela assim, de 3 meses, por exemplo, 6 meses, 1 ano, já mudou muita coisa. Muito, assim. Então, a gente tenta acompanhar muita coisa e trazer muita coisa nova para o mercado. E o condomínio, assim, a gente precisa andar junto com ele, caminhar junto, a dinâmica, cada projeto é personalizado, eu não consigo replicar do condomínio A para o B, preciso estar lá, entender a dinâmica, porque às vezes você tem um prédio um do lado do outro, mas o prédio A precisa de X câmeras, o prédio B precisa de Y, uma quantidade diferente. Então, assim, tecnologia existe, tem muita coisa hoje, cara, assim, muita coisa. Quando a gente traz para o controle de acesso, por exemplo, do que o próprio mercado vem trazendo de novidade. A gente constrói algumas coisas dentro do EMIV também. A gente tem hoje, né, um segmento dentro do EMIV que a gente cria muita coisa em termos de inteligência artificial, de tecnologias novas, mas a gente tenta pegar um pouquinho de tudo e disponibilizar para os condomínios à medida que eles vão procurando por essas soluções, né? E uma coisa que eu tenho dúvida é o seguinte, Vitor, o condômino, o síndico, quando ele liga lá, né, e o Vitor também fazia esses atendimentos aí, ô Vitor, estou querendo segurança eletrônica aqui para o meu condomínio. Ele já liga sabendo o que ele quer, Exato. Ou ele liga querendo alguma coisa assim, e aí é você que vai auxiliá-lo em busca da segurança que ele está propondo. Como que funciona? Isso. Perfeito. Assim, hoje, muitas vezes, a gente recebe lá, quando o condomínio chega para a gente, ele vira e fala assim, eu quero um leitor facial. Ali a gente já entende que o que ele quer, na verdade, é um controle de acesso, sabe? Então, não é só botar um dispositivo ali na porta e só. Tem mais coisa por trás, né? Então, a gente pede para que esse cliente nos dê essa liberdade para a gente estar em loco, lá no condomínio, entender o que ele quer. E isso faz toda a diferença, né? Entender a dinâmica dele. Às vezes ele quer um facial só na porta, ok? Mas ele também precisa de câmera. Ele também precisa de segurança perimetral, que é a cerca elétrica, o sensor IVA, as câmeras analíticas. Então, entender essa necessidade, ela faz parte do nosso negócio, né? E é uma venda, uma caminhada consultiva. Não adianta eu chegar e impor para um cliente que ele precisa de X câmeras, porque ele que vai trazer essa demanda para mim, né? E é uma caminhada muito próxima de cada condomínio, né? Do síndico, do conselho, às vezes de um morador que traz essa demanda para o condomínio. Às vezes não é nem um síndico, né? É o próprio morador que está vendo ali, está vivenciando no dia a dia e entende que há necessidade de trazer melhorias para o condomínio. Então a gente senta com esse morador, explica, tenta entender dele o que ele realmente quer, se aquela tecnologia faz sentido para ele, né? E é isso, né? A gente vai construindo isso junto, assim, à medida que o condomínio nos procura e entendendo essas nuances, essas características de cada condomínio, e cada condomínio é uma cabeça, é uma realidade, não tem um padrão assim. Exatamente. E às vezes a própria solução que o condomínio busca não vai estar dentro da condição financeira que o condomínio tenha de arcar, mas a EMIV vai ter uma outra solução que consiga se enquadrar, pelo menos até que o condomínio consiga ali, né, se estruturar financeiramente para isso. Exatamente. Mas o que eu queria até te pedir para esclarecer aqui, porque é uma dúvida comum e frequente, Sim. Em relação à portaria virtual. Porque existem 2 modalidades. Perfeito. E na maioria das vezes, eu até acho engraçado, embora não seja, porque as pessoas falam assim, eu quero portaria virtual. E aí eles não se atentam a essa diferença. E aí, na hora de apresentar os orçamentos, você vai ter orçamentos diferentes, de empresas diferentes, para serviços diferentes. Perfeito. E aí eu queria que você explicasse isso para que o nosso amigo condômino ali,
esteja ciente de que existe diferença desses produtos. Exato. Assim, esse é um ponto, talvez um ponto assim, de maior importância para o nosso segmento, e eu costumo dizer que a gente mesmo costuma bagunçar um pouco esse assunto, sabe, esses temas. Mas basicamente existe portaria virtual e remota, que são coisas distintas, né? A portaria remota, o primeiro alô, o primeiro atendimento é feito numa central de atendimento. Então o visitante ele chega no condomínio, ele digita lá a portaria, essa chamada vai para uma central de atendimento que faz o alô, portaria, boa noite, por exemplo. Eu vou no apartamento do Cláudio. Como é que você chama? Me chamo Vitor, só um momento. Aí o atendente ele faz o contato com o responsável, com o morador, e faz esse link, vamos dizer, com quem está lá do lado de fora. Isso é portaria remota. A portaria virtual, essa chamada ela é feita diretamente para o morador. Então você tem na sua unidade, no seu apartamento, 1 pessoa, 5 pessoas, você pode cadastrar os celulares dessas pessoas, e aí quando o visitante chega lá fora, essa chamada vai direto para os celulares, e aí o próprio morador faz essa gestão, ele atende, ele abre a porta, de qualquer lugar do mundo o morador consegue fazer essa abertura, de portas e portões de garagem, por exemplo. E aí você vai ganhando outras camadas, né? O morador consegue acessar câmeras em tempo real, por exemplo. Você consegue, dentro do aplicativo, você consegue fazer toda a gestão do condomínio, abrir chamado para o zelador, por exemplo, para consertar a lâmpada. Você recebe avisos de encomenda. Então, você tem toda essa gestão dos acessos na portaria virtual, na palma da mão do morador. Nós, na EMIV, a gente acredita que ambos os cenários eles atendem perfeitamente os condomínios, e é óbvio que cada condomínio é uma dinâmica, uma necessidade, né? Tem condomínio que às vezes ele quer portaria virtual, mas cabe uma remota, e vice-versa. Às vezes ele chega procurando a portaria remota, mas quando a gente apresenta a virtual, o pessoal brilha os olhos, fala, cara, isso aqui é o que a gente quer. Então, Vitor, qual que é o ideal para a gente? Aí a gente precisa entender, né, a dinâmica do condomínio, se faz sentido. E aí, por exemplo, a portaria remota, ela é ruim ou boa? Não, ela atende o perfil do condomínio, né? Obviamente que você tem, por exemplo, condomínios maiores e que a portaria remota, condomínios com... A gente tem na EMIV portarias digitais, nós temos condomínios com mais de 400 unidades. Para esse perfil de condomínio, a portaria remota, ela não se encaixa tão bem, porque você tem ali o custo, às vezes, de operação para atendimentos, ele aumenta significativamente. Mas você tem, por exemplo, a portaria presencial, que é o condomínio que tem os porteiros ali 24 horas ou 12 horas, a gente embarca um software, um sistema para esse porteiro cadastrar encomenda, cadastrar visitantes, por exemplo. Então o condomínio ele mantém aquela estrutura que ele já tem, mas ele automatiza. E aí meio que você já cria ali uma portaria virtual, porque a dinâmica do condomínio ela já fica digital, ela já fica smart, né, vamos dizer assim. E aí, cara, você traz muito benefício para quem usa, para o dia a dia, para o gestor do condomínio, né, para o síndico, para o conselho. O morador, então, nem se fala, né? São muitas as vantagens de ter um sistema desse. Então, é isso. Dentro do assunto tecnologia, portaria remota, portaria virtual, foram feitas as devidas explicações e esclarecimentos. E dessa forma, a gente vai chegando aqui no final do primeiro bloco e já já a gente volta para o segundo. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta.
Uai, produto vencido na prateleira? Esta é uma infração prevista no Código de Defesa do Consumidor. Se comprar produto vencido, você tem direito à troca ou reembolso, e o item deve ser retirado imediatamente do local de venda. Vender produto vencido é uma prática abusiva. Para denúncia, ligue 127 e faça valer o seu direito. Ministério Público de Minas Gerais. Em todo lugar, ao seu lado. Quer seu condomínio mais organizado e automatizado? Por meio de nossas plataformas digitais, é possível ter acesso a assembleias virtuais, segunda via de boletos, reserva de espaços e diversas outras funcionalidades. A Tectum Administradora é uma empresa inovadora que busca solucionar as mais diversas demandas condominiais de forma ágil, personalizada e desburocratizada para garantir a sua satisfação. Prestamos ainda atendimentos nas áreas de auditoria condominial, síndico profissional, portaria, limpeza e conservação. Conosco, seu condomínio estará mais organizado e tranquilo. Tudo por um preço justo e acessível. Para mais informações, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 31 2581 2166. Site www.tectumadministradora.com.br. Você é um consumidor consciente de seus direitos e de seus deveres. Saber comprar é o primeiro passo para consumir com consciência. Conhecer os direitos do consumidor é essencial para as duas partes, consumidor e fornecedor. O Procon realiza várias atividades de educação para o consumo, como palestras, cursos, capacitação, etc. Além disso, participa de debates, entrevistas e campanhas sociais. Para a formação de um consumidor e fornecedor consciente, a educação para o consumo deve começar desde cedo. Por isso, o Procon pode implementar projetos destinados a crianças e adolescentes. Procon, seu aliado sempre. Uai, que desconto é esse? O Código de Defesa do Consumidor garante o direito à informação clara sobre contratos bancários. Tudo que é descontado ou benefício da conta bancária deve ser explicado de forma clara ao consumidor. Não informar o consumidor previamente é uma prática abusiva. Para denúncia, ligue 127. Ministério Público de Minas Gerais. Em todo lugar, ao seu lado. Voltando aqui para o segundo bloco do programa Visão Condominial. Vitor, não que eu goste de polêmica. Detesto. Não sei porque o pessoal fala que eu gosto. Não gosto. Mas eu preciso perguntar. Vamos lá. Portarias virtuais, portarias remotas, serviços inteligentes, eles estão tirando o emprego dos nossos porteiros? Ô, Cláudio, assim, esse é um ponto realmente traz muita discussão, né? Muita discussão. A gente, assim, na medida do possível, a gente tem tentado trabalhar isso da forma mais calma possível, sabe? Assim, mais tranquila. E o que a gente sempre fala, na EMIV, nós temos soluções para todo tipo de condomínio. Então, se o condomínio chega para a gente, e muitas vezes acontece, hoje a gente tem vários clientes que mantêm portaria, não vão mexer, e muitos clientes às vezes chegam e falam assim, Emível, eu não quero que mexa nos meus porteiros. Uhum. Mas ele já entendeu que ele precisa melhorar a segurança do condomínio, ele precisa de mais tecnologia, e é aí que a gente entra. Então, é o que eu disse, né? Assim, a gente tenta montar o projeto mediante a necessidade do cliente. A gente não tem a menor pretensão de chegar e dizer para esse condomínio, tira os porteiros e põe a portaria virtual. A gente não faz isso, de forma nenhuma, né? E nem podemos, porque depende de muitos fatores, né? O condomínio precisa já estar nessa caminhada, nesse entendimento, precisa fazer sentido para aquela realidade. E hoje a gente esbarra muito na questão de custo, né? Questão de custo. Às vezes o condomínio está ali com fundo de reserva já sofrendo, às vezes ele tem questões de relacionamento, por exemplo, dentro do condomínio, que ele precisa resolver, e aí quando a gente apresenta a tecnologia, é como se fosse um bálsamo para esse condomínio. Ele reduz ali o custo do condomínio em 70%, 80%, né? E a tecnologia ela traz mais segurança.
O condomínio consegue trazer mais segurança para o dia a dia dos moradores, para o patrimônio. Você aumenta o valor do patrimônio. Então, o condomínio que tem mais tecnologia, por exemplo, tem mais segurança, ele é um condomínio mais procurado, o valor do imóvel ele sobe. Então, quer dizer, são muitos os benefícios, né, que o condomínio ele tem quando ele nos procura, que às vezes essa briga, né, de vamos tirar ou não, acaba que ela se resolve com o tempo, né? Então, o nosso papel é apresentar, é solucionar o problema desse cliente, né, com tecnologia, com um projeto alinhado à necessidade dele, e a gente tenta não interferir muito nessas questões, assim, né? Mas, inevitavelmente, em alguma proporção, né, a tecnologia, de fato, ela assume um lugar da figura humana. O que a gente traz, assim, é que hoje, um dado que a gente traz é que as intrusões que acontecem em condomínios hoje, 75% delas são por falhas humanas e por falta de tecnologia. Então, assim, isso não pode continuar acontecendo, né? E eu particularmente, eu costumo dizer que hoje muita gente trabalha em home office. Então, às vezes a pessoa está dentro de casa, ela tem ali os seus equipamentos, o custo hoje do que a pessoa tem de patrimônio dentro da casa dela, às vezes é muito alto. Então, o que ele vai ali ter de custo para trazer uma empresa como a Emiv e trazer mais segurança para o dia dele, ele compensa demais a conta, compensa muito, né? E é isso. Certo. E aí, ainda na seara da polêmica. Sim. Não é que eu gosto, não. É porque eu preciso perguntar. Sim. Diga-se de passagem, vou aproveitar aqui e mandar um abraço pro pessoal do Sindeac, que eu estou tentando trazer aqui. Eu mando e-mail, telefone, estou doido para trazer o pessoal do Sindeac, ainda não consegui. Uhum. E tem uma temática importante que a gente precisa falar sobre ela, que é a jornada 6x1, 5x2. Sim. Entendemos, né, obviamente, as demandas do trabalhador, entendemos o que o sindicato defende, mas é preciso ficar claro que nós defendemos os interesses do condomínio. Perfeito. Né? Principalmente as administradoras, os síndicos profissionais. Nós trabalhamos em prol do condomínio, nós vamos defender o interesse do condomínio. E aí, com essa escala sendo reduzido para 5x2, vocês não tenham dúvida, é uma afirmação que eu vou fazer, vocês não tenham dúvida de que o número de porteiros presenciais ele vai ser drasticamente reduzido. Vai ser, porque vai ficar caro para o condomínio. E aí, nessa hora, eu acredito que vai existir um boom, caso essa jornada seja aprovada nos moldes em que ela se encontra atualmente lá no Senado. Sim. Vai haver um boom dessa questão aí de portaria virtual, portaria remota. As empresas, né, aí eu não falo nem só a Emiv, eu sei que você vai falar pela Emiv, mas elas estão preparadas para esse boom que pode acontecer. Caso essa jornada seja realmente implementada, Vitor? Assim, nós hoje, a gente já sente o impacto disso, né? Os condomínios têm nos procurado, assim, cada dia mais, o volume tem crescido bastante, porque o condomínio, as pessoas têm buscado por uma qualidade de vida maior, melhor, a um custo mais acessível. E aí, quando você traz essa questão da escala, né, e aí o condomínio precisa se adaptar perante a lei, e naturalmente precisa contratar, e os custos vão se elevar, procurar tecnologia e meios de se resolver isso se torna urgente, né, se torna urgente. E aí, é o que eu disse, quando a gente apresenta uma possibilidade de resolver isso da maneira mais amigável, amistosa possível, o condomínio encontra ali um ponto de apoio, né? E a gente tem trabalhado muito forte. Eu acho que é difícil dizer assim, que todo o mercado de segurança eletrônica esteja preparado, tá? Do nosso ponto de vista, a gente na Emiv, a gente trabalha muito forte para isso. E como eu falei, né, a Emiv tem know-how, tem experiência para isso, mas o mercado de segurança eletrônica, a gente tem tentado adaptar muita coisa para a realidade do condomínio, né, dos condomínios. E assim, cara, a verdade é que é difícil acompanhar tudo o que está acontecendo, muitas mudanças no nosso país, né? A gente tenta na medida do possível, e o que a gente pode fazer, e é o que a gente já faz de melhor há muito tempo, né?
que é trazer mais segurança, montar projetos que estejam alinhados à realidade de cada condomínio e não tem como fugir disso. E aí os condomínios precisam entender isso, né, nessa caminhada, que existem soluções que podem resolver os problemas, né, principalmente essa questão de custo, e mantendo ou aumentando significativamente a tecnologia. Isso é possível, né? Isso é possível. É o que a gente propõe, né? Agora o Vitor falou para mim uma coisa aqui que eu fiquei de cara. Eu quase caí da cadeira, porque realmente eu não sabia. Ele informou para mim aqui que na convenção lá do Sindeac, Sindicom, o pessoal do Sindeac que eu tô convidando ainda não veio, Sindicom já veio, hein? O Dr. Carlos já participou aqui conosco. Isso, mas o seguinte, ele estava explicando pra gente que se hoje o seu condomínio tem porteiros presenciais ali, a figura humana do porteiro, e o seu condomínio resolver demitir todos os porteiros e colocar a segurança eletrônica da EMIV, existe uma multa para que seja paga. Pasmem com isso. Eu fiquei assustado. Mas existe, eu gostaria que você explicasse aí para que as pessoas estejam preparadas. Sim. E, obviamente, né, já vou até sugerir, consulte sim o jurídico, né, para ver se pode mesmo ter algum prejuízo, se não pode, como que é, mas o Vitor vai explicar essa questão para a gente. Esse é um ponto que, assim, inclusive alguns empreendimentos, né, quando são entregues para os novos proprietários, já está se conversando isso, né? Porque se a gente entra hoje com o serviço de portaria 24 horas, por exemplo, daqui 6 meses, 1 ano, se essa dinâmica mudar no condomínio, nós vamos precisar nos adaptar e isso vai ter um custo mais alto. Então o pessoal já vamos entrar já num cenário de portaria virtual, portaria remota, por exemplo, ou em condomínios maiores em que a presença do porteiro é essencial, por exemplo. E aí a gente precisa, né, bater nessa tecla que de fato tem condomínios que precisam da figura do porteiro ali. Não tem como, isso é inegociável. Mas vamos fortalecer essa portaria, botar mais tecnologia, mais segurança para esse cara. Mas isso é um diálogo que o setor de condomínio, a gente tem conversado, igual eu mencionei para você, né? A gente tem conversado com o AMAD, com as associações, né, dos bairros, por exemplo, de que forma que a gente consegue atuar sem ter um impacto negativo, né? O impacto que a gente quer criar, na verdade, nas cidades, né, nos condomínios, é um impacto positivo, sem sombra de dúvida, né? Muitas vezes o setor privado é visto assim, quer vender, mas nem sempre, sabe? Assim, hoje a nossa conversa, a nossa caminhada tem sido muito de trazer soluções, de resolver dores dos condomínios, e essa é a nossa proposta, né? É o que a gente tem proposto, e eu acredito particularmente que esse é um bom caminho, né, para a gente começar essa caminhada. Mas os condomínios vão, daqui para frente, eu acredito que isso vai aumentar bastante, né? Vamos ver o que vai acontecer aí nesse cenário político nosso, que está muito assim no ar, né? E tem muita coisa nova vindo aí. Eu recebo muitas chamadas às vezes do sítio: Vitor, como que eu faço? Eu preciso resolver essa situação do condomínio, os custos estão elevadíssimos e eu quero contratar o serviço de portaria, mas eu não posso fazer. E aí eu vou lá na MAD, vou no Dr. Carlos, e aí, como que a gente faz? Porque a gente precisa resolver essa situação para o condomínio, né? O condomínio precisa respirar, precisa oxigenar as contas, né? E a gente sabe que o condomínio não tem que ter lucro, mas ele também não pode ficar no vermelho, porque isso é muito ruim, né? É muito ruim. Exatamente. E eu acho que isso ainda vai dar muito pano para a manga. Bastante. Vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela. E dessa forma a gente vai chegando aqui no final do segundo bloco e já já a gente volta para o terceiro. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom.
Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Uai, produto vencido na prateleira? Esta é uma infração prevista no Código de Defesa do Consumidor. Se comprar produto vencido, você tem direito à troca ou reembolso. E o item deve ser retirado imediatamente do local de venda. Vender produto vencido é uma prática abusiva. Para denúncia, ligue 127 e faça valer o seu direito. Ministério Público de Minas Gerais. Em todo lugar, ao seu lado. Quer seu condomínio mais organizado e automatizado? Por meio de nossas plataformas digitais, é possível ter acesso a assembleias virtuais, segunda via de boletos, reserva de espaços e diversas outras funcionalidades. A Tectum Administradora é uma empresa inovadora que busca solucionar as mais diversas demandas condominiais de forma ágil, personalizada e desburocratizada para garantir a sua satisfação. Prestamos ainda atendimentos nas áreas de auditoria condominial, síndico profissional, portaria, limpeza e conservação. Conosco, seu condomínio estará mais organizado e tranquilo. Tudo por um preço justo e acessível. Para mais informações, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 31 2581 2166. Site www.tectumadministradora.com.br. Você é um consumidor consciente de seus direitos e de seus deveres. Saber comprar é o primeiro passo para consumir com consciência. Conhecer os direitos do consumidor é essencial para as duas partes, consumidor e fornecedor. O Procon realiza várias atividades de educação para o consumo, como palestras, cursos, capacitação, etc. Além disso, participa de debates, entrevistas e campanhas sociais. Para a formação de um consumidor e fornecedor consciente, a educação para o consumo deve começar desde cedo. Por isso, o Procon pode implementar projetos destinados a crianças e adolescentes. Procon, seu aliado sempre. Uai, que desconto é esse? O Código de Defesa do Consumidor garante o direito à informação clara sobre contratos bancários. Tudo que é descontado ou benefício da conta bancária deve ser explicado de forma clara ao consumidor. Não informar o consumidor previamente é uma prática abusiva. Para denúncia, ligue 127. Ministério Público de Minas Gerais. Em todo lugar, ao seu lado. Voltando aqui para o terceiro e último bloco do programa Visão Condominial. Estava falando com o Vitor que passa muito rápido, não passa? Muito rápido, demais. E são tantas coisas que a gente tem que debater e eu preciso colocar, de novo eu vou falar. Sim. Não que eu goste de polêmica, mas eu preciso... polêmico. Eu preciso colocar, Vitor, e esse é o momento de fazer o esclarecimento, porque lá na administradora, a reclamação que a gente mais ouve dos clientes, e esse é o momento de esclarecer, e aí eu não estou falando especificamente da EMIV. Uhum. Todas, absolutamente todas as empresas que trabalham com esse tipo de tecnologia eletrônica de segurança, elas têm a mesma modalidade. Existe uma cláusula de rescisão em que a pessoa tem que ficar atrelado lá, às vezes 36, meses, 48 meses, cada uma vai trazer um período. Mas não existe nenhuma que, de repente, o condomínio possa ficar lá 6 meses e sair. Eu gostaria que você explicasse para as pessoas, porque esse questionamento a gente ouve muito, então é importante que você consiga trazer as explicações. É interessante esse ponto, porque assim, quando a gente fala de condomínio, muitas vezes a gente chega exatamente com essa questão do prazo e o pessoal fala assim, nossa, mas é muito tempo. 36 meses é muito tempo. E o que a gente sempre lembra é o seguinte, condomínio ele não é igual a um estabelecimento comercial, ele não é igual a uma loja que hoje está aqui nesse endereço e daqui um ano ela pode mudar, por motivos diversos. O condomínio ele vai ficar ali para o resto da vida, né? Ele está plantado ali. Então quando a gente chega com prazos de 36 meses, 48, gente, isso é comum, né?
E hoje, na verdade, a gente teve que flexibilizar essa questão do prazo para 60 meses, por exemplo, por uma própria demanda dos condomínios. O condomínio, ele entendeu que aquela tecnologia é boa para ele, faz sentido, e dali ele não quer sair. Ele quer se manter seguro, é cada vez mais seguro, ele já viu que aquele valor se converteu em qualidade de vida para os moradores, em aumento do valor patrimonial. Então, acaba que essa questão do prazo, a gente consegue muitas vezes mostrar para o cliente essas vantagens que ele vai ter durante o prazo do contrato. Fora a questão de manutenção, né, que eu sempre falo isso, é um foco nosso muito na prestação de serviço, né? É prestar um bom serviço, e quando isso acontece, o cliente ele fica encantado, e é uma coisa que ele usa todo dia, né? O leitor facial, ele passa pelo leitor facial, é um bom leitor facial que funciona. Quando dá problema, e assim, é importante dizer que os equipamentos dão problema, portão de garagem, você sabe a quantidade de problema que dá isso. Descarga elétrica às vezes, então você tem muitas interferências externas, mas você tem uma empresa que responde rápido a esses chamados e que está sempre ali com medidas preditivas. Isso é o que faz toda a diferença. E para o dia a dia dos moradores, né, da vida condominial, cara, isso é muito legal, né? Quando você está ali durante o prazo do contrato, seja ele 36, 48, 60, isso não importa. À medida que o tempo vai passando, o pessoal vai entendendo que isso faz pouca diferença, né? Porque o que importa é no dia a dia você ter vamos dizer assim, esse respaldo, esse compromisso da empresa que você contratou todos os dias ali, né, te atendendo prontamente, e é isso que faz diferença. Então a questão do prazo de contrato acaba que, vamos dizer assim, fica no bastidor, né? Isso não impacta tanto assim. Ô Vitor, nós participamos de uma assembleia alguns dias atrás, e aí teve um morador, estavam debatendo lá que eles já têm um vídeo porteiro, e o condomínio está sempre buscando uma forma de economizar, né? E aí uma pessoa falou, a gente podia colocar os interfones. Rapaz, teve um condomínio que ficou bravo lá. Não, eu não vou voltar com aquele negócio de colocar na cozinha lá para ficar. Nós temos aqui vídeo porteiro que eu vejo no aplicativo de celular, eu não vou voltar com esse negócio, não. Aí, dentro desse contexto, eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Qual tipo de tecnologia, se a pessoa te perguntar, você falaria o seguinte: meu amigo, não põe isso não. Eu tenho isso aqui, não, isso aí eu não vou deixar você colocar, não. Fala aí uma ultrapassada. Interessante assim. Esse ponto. Por exemplo, a tagzinha, o chaveiro, né? Tem gente que fala tag. Sim. É a mesma coisa, é o chaveirinho, que é uma tecnologia chamada de RFID, né? Você chega ali perto do dispositivo e ela abre a porta. Não é que ela é ruim, mas ela está ultrapassada, já foi, né? O leitor facial hoje substitui perfeitamente esse dispositivo, né? E aí você tem, por exemplo, o controle remoto da garagem. É um bom equipamento ou é ruim? Olha, ele é bom, né? Vamos dizer assim, 90% dos condomínios tem esse dispositivo, usa, né, o controle remoto para acessar a garagem. Mas é importante que você tenha, na MIV, por exemplo, a gente usa um controle identificado e anticlonagem. Tem um sisteminha que você chama rolling code, né? Ou seja, cada disparo, toda vez que você aperta ele para abrir o portão, ele muda a codificação do controle. E o que isso gera? Para você clonar o controle é impossível. É impossível, porque ele tem bilhões de algoritmos que você vai ajustando ali, o próprio sistema vai ajustando a cada utilização. Então você inviabiliza a clonagem, né? Da mesma forma, você tem as antenas veiculares. Então, a tagzinha, quando o condomínio chega, às vezes, vocês usam, por exemplo, o QR Code, né, para acessar. A gente não usa mais QR Code, né? QR Code lá atrás funcionou, mas começou a dar muito problema. Às vezes, o problema era no aparelho da pessoa que chegava, do convidado, não era nem no sistema em si. Então, a gente optou pelo controle de biometria facial. Inclusive, ele é um equipamento que usa um sistema de identificação de vida, prova de vida, né? Exatamente igual ao do Gov, dos bancos, né? Você precisa estar ali presencial para ele liberar o acesso, né? Para ele validar o cadastro, o acesso. Então, quer dizer, essas tecnologias, elas mudam muito rápido, né? E aí o pessoal às vezes fala, Vitor, mas não tem como manter a tagzinha? Eu falo, olha, a responsabilidade é sua, né? É do gestor.
Ah, não, mas aí eu não quero ter essa responsabilidade, porque a pessoa sabe que a tagzinha, o chaveirinho, você pode perder, né? Não, mas eu tenho cuidado. Você tem cuidado, mas o seu vizinho não tá nem aí, né? Então, isso acontece muito em condomínio, muito mais do que a gente imagina, né? Então, a gente tenta, através do controle de biometria facial, por exemplo, mitigar muitas dessas questões, né? O próprio monitoramento do alarme, né? O que a gente apresenta hoje através de uma portaria inteligente é que o próprio sistema faça esse arme e desarme do alarme, né? Porque você deixar na mão do morador para fazer, rapaz, é um negócio complicado, né? É um negócio complicado. Tem gente que entende isso, vai lá, arma bonitinho, desarma, mas tem moradores que não estão nem aí. Então, a vida condominial ela precisa ser o mais tranquila possível, né? E a gente trabalha muito forte junto com o síndico, com as administradoras para isso, para tornar cada dia mais viável esse negócio. Entendido. Vitor, uma outra pergunta aqui. Vamos lá, vou até usar um exemplo que não tem nada a ver, mas é para que as pessoas possam entender. Sim. A Polícia Militar, ela trabalha na preventiva, né, para que não aconteça ali o crime. A Polícia Civil é depois que o crime já aconteceu. Uhum. Eu queria que você explicasse exatamente o papel da EMIV ali com o monitoramento dela, com essas tecnologias inteligentes, como que ela consegue trabalhar na prevenção de acidentes, de incidentes, como que isso pode acontecer? Perfeito. Inclusive a gente estava conversando, né, nós estivemos recentemente na reunião da AMECOS, que é a Associação dos Moradores e Empresários do Bairro Serra, junto com as forças de segurança pública, né, a Polícia Militar esteve presente, a capitã Natália falou muito bem desses pontos, né, relacionados à vida condominial, da importância do condomínio se resguardar, contratar uma empresa de segurança eletrônica, colocar dispositivos como as câmeras, por exemplo. E aí você fala, mas isso é comum, mas tem condomínio que não tem câmera, cara. Tem condomínio que não tem câmera. Então, assim, isso é o básico para você tratar a segurança. E aí você gera segurança patrimonial para quem vive ali e para quem está no entorno, né? Para os vizinhos, para o comércio e por aí vai. Então a gente tem trabalhado hoje muito, por exemplo, a gente está trazendo o totem com as câmeras com analítico, por exemplo. A próxima pergunta era dos totens. Já aproveita já estou nela já. O totem, qual que é a grande sacada do totem? Primeiro que ele é colaborativo, né? Você consegue um totem que atende vários ali. Você tem comércio, drogaria, padaria, o próprio condomínio se beneficia, né, dessa tecnologia, que é você, no totem, as câmeras você tem analíticos, e aí você tem diversos tipos de analíticos que a gente pode tratar, mas basicamente a gente apresenta dois, que é o de perambulação e o de aglomeração. Perambulação, você estima um prazo ali, 1 minuto, a pessoa fica passando na frente do condomínio, e aí eles param para a gente uma notificação, um alarme, e a nossa tratativa é acionar a Polícia Militar, a própria Polícia Militar. Hoje a gente está dentro do Smart Sampa, né? A Smart Sampa lá em São Paulo está um sucesso. A gente tem os totens hoje lá em São Paulo já rodando no Smart Sampa, ou o Smart Sampa rodando nos totens, né? E aí a polícia, os índices são mais de 2.000 prisões de foragidos da polícia, por exemplo. São situações que você consegue, com o totem, resolver. Então você tem, por exemplo, pessoas que estavam desaparecidas, né? Você tem veículos que foram apreendidos, por exemplo, ou estão em busca e apreensão, ou veículos roubados, por exemplo. Você tem as câmeras com LPR nos totens que fazem essa identificação, por exemplo, e acionam diretamente a Polícia Militar. Então hoje a nossa visão e a nossa caminhada tem sido muito próxima dessas associações, dos condomínios, para trazer essa segurança nos bairros, tornar a cidade cada vez mais, cada dia mais inteligente, e isso se converter em benefício e mais segurança para todo mundo, né? É o que a gente mais quer, Então é isso aí, né? A exemplo daquele meme da internet, é a EMIV contribuindo para o bem de todos. Exatamente, né? É essa a proposta. O totem é muito interessante, a gente tem recebido muitos questionamentos a respeito de como funciona. Sim. Aí a pergunta que eu já sei que ele vai falar que não, mas eu vou ter que fazer. Sim. É caro. Rapaz, não, de jeito nenhum. Não é caro, e você sabe o que é o legal, Cláudio, que eu falo o seguinte:
O totem, a proposta dele é óbvio que assim, a gente tem tido muita demanda de condomínios procurando pelo totem. Sim. Muito. Mas o que a gente tem proposto para esses condomínios vamos fazer uma colaboração com seus vizinhos, né? Porque isso é o que eu disse, vai se converter em benefício para todo mundo. Porque qual que é a ideia do totem? O totem ele inibe, esse é o primeiro fator, né? A gente tem hoje 3 tamanhos de totens distintos, mas o totem 360, que é o maiorzão, ele tem LED, ele acende. Então, se ele identificar ali que aquela pessoa não pode estar naquela área, ele dispara, né? Toca o hino nacional. Toca o hino nacional. A ideia é justamente para a pessoa que é mal intencionada, ela está ali naquela área, ela vai falar, opa, aqui não dá para eu ficar. Ela vai sair dali. E essa é a proposta. Né? Que você naquela área, seja no condomínio, seja no passeio ali naquela região daquele comércio, aquelas pessoas tenham mais segurança. Esse é o ponto. Né? Então a colaboração, a gente propõe isso para o próprio condomínio, né? As associações têm trazido muito isso, a Mecos, a Amoran lá do bairro Anchieta, Sion, no Buritis, no Castelo, a gente também, nós já temos parceria firmada com a Associação do Castelo, do Belvedere a gente está conversando, então quer dizer, a própria sociedade tem buscado por isso, né, na iniciativa privada, essas soluções que possam trazer uma sensação de segurança maior. E é o que a gente quer. Eu vivo em condomínio também, né? Eu sou Belo Horizontino com muito orgulho, e o que a gente quer é poder sair na nossa rua, no nosso bairro, no final de semana, com os filhos pequenos e passear sem ter nenhuma preocupação. É o que a gente quer. É o que a gente acredita, né? É o que a MIV já quer há 30 anos. Exatamente. Né? É isso pois aí. Pessoal, dessa forma a gente está chegando aqui no final do programa, mas antes eu gostaria de pedir para que o Vitor deixe aí os contatos da EMIV, o seu, se for possível também, para que as pessoas possam entrar. Então vamos lá, pode ir ordenando para a gente. Bom, Vitor. pessoal, assim, hoje a gente tem alguns canais, né, que a gente divulga os nossos diversos produtos e serviços. Nós temos o site da EMIV, que é emivportariasdigitais.com.br. Na verdade, tem o site da EMIV. Se você digitar EMIV lá no Google, você vai achar, mas o EMIV Portarias Digitais é mais fácil de chegar até nós, né, a parte de condomínios. Nós temos também o Instagram da EMIV, que é emivco.br. E temos o telefone, né? O seu. Põe lá o meu telefone é 319-9994-6541. Pode me chamar lá, eu vou atender com o maior prazer. E essa demanda, como eu disse, está cada dia maior, né, nos condomínios. E a gente atende com o maior prazer, a gente marca a visita, vamos no condomínio, entende a necessidade. Vai dar aquele suporte técnico para as pessoas. Exatamente, né? Exatamente. Assim, o mineiro a gente gosta disso, né? Eu gosto de falar com o Cláudio da Tecno. Claro. Né? Eu gosto de falar com o Vitor Demive, as pessoas gostam disso. E com o Gessé da produção. Com o Gessé da produção. O mineiro gosta disso e a gente, né? Nós estamos aqui para isso. Perfeito. Vitor, eu queria te agradecer pela presença. Vou abrir aqui para que você possa fazer as suas considerações finais e depois delas a gente encerra o programa. Maravilha. Eu queria mais uma vez, Cláudio, agradecer o convite. Para nós é importantíssimo esse espaço. A gente tem conversado muito com as administradoras, com as associações de bairro, com as forças de segurança pública, a Polícia Militar. A nossa intenção é trazer mais segurança para Belo Horizonte. Como você mesmo disse, né, a gente já está nisso há 30 anos, então a gente tem experiência e a gente tem hoje soluções diversas para todos os tipos de condomínios. Então procurem a gente, se vocês, né, estão buscando por mais tecnologia, mais segurança, a gente está à disposição de vocês, né, Cláudio, com a parte de administração. A gente está sempre também fomentando essa questão, né, dentro dos condomínios. De que maneira que a gente pode atender? A gente tem um parceiro que é uma administradora, a gente tem um parceiro, por exemplo, que é uma garantidora. Então, um síndico profissional. Um síndico profissional, exatamente. Então, é o que a gente estava conversando mais cedo, né? Vamos profissionalizar isso para que o morador ele não tenha dor de cabeça. Ele vive em paz e siga a vida dele sossegado. Esse é o que a gente mais quer, né? Perfeito, Vitor. Muito obrigado pela presença. Pessoal, a gente está chegando aqui no final do programa. Como vocês já sabem, né, a lista era imensa para as perguntas, mas infelizmente o tempo não permite. Quem sabe em uma outra oportunidade a gente possa trazer novamente o pessoal da EMIV aí e externar essas perguntas. Mas desse jeito a gente vai chegando no final do programa e eu aguardo vocês daqui a 15 dias com uma nova temática. Até lá.